Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês Voador e finalmente podemos falar sobre tudo que aconteceu nessa terceira e última temporada de Dark, que com certeza é uma das melhores séries da Netflix e eu acho que até que dá pra expandir pra fora da Netflix, né? Porque a qualidade dela é inquestionável. Nós já assistimos essa temporada há um tempo porque a Netflix nos disponibilizou os episódios. Inclusive, nós já fizemos na semana passada um vídeo sem spoilers sobre essa temporada que se você quiser assistir, tá aqui nesse card, beleza? Então se prepara aí onde você estiver, porque falaremos sobre tudo que aconteceu, ou seja, um vídeo com muitos spoilers sobre a temporada, e eu também vou tentar explicar aqui pra vocês os acontecimentos finais dessa série maravilhosa. Então é aquilo que você já conhece, né? Vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque falaremos sobre a terceira e última temporada de uma das melhores séries dos últimos tempos, que é Dark. Lembrando que esse vídeo aqui é com spoilers, beleza? Vamos começar frisando aqui a importância que foi esse mundo paralelo da Marta, que não existia nas duas primeiras temporadas, né? A segunda temporada terminou com a apresentação dele e não tinha como prever tudo que iria acontecer a partir disso. Já vimos de cara, inclusive, que o Jonas não existe nele. Basicamente, os dois primeiros episódios dessa temporada estabelecem esse novo mundo como se a Marta fosse o centro da história, assim como o Jonas é no mundo dele. Inclusive, o passado dessa Marta 2.0 se parece com o passado do Jonas. Ele sabe de alguns detalhes que ela viveu se baseando nas experiências que ele teve. E já percebemos outras coisas que também são um pouco diferentes ali. A série apresenta pra gente os mesmos personagens que a gente já conhece, só que com uma nova roupagem, uma outra característica nesse novo mundo, né? O personagem do Uri que deixou a Catarina e se casou com a Hannah, que tá grávida inclusive. O próprio Uri que tem um caso com a Charlotte, o que pra mim não tinha sido algo tão positivo de início, porque eu pensei que não iria acrescentar nada à história. Mas depois nós vimos que motivou coisas muito importantes, como por exemplo a Hannah chantagear o Alexander pedindo que ele destruísse a vida da Charlotte, o que faz com que ele fique meio doido e que leve a Charlotte para ver os barris lá na usina. Como o Jonas não existe, a Marta namora outro Zé lá, além da Francesca ser muda e não a irmã dela, e do Mikkel não ter ido para 1986, além de várias outras coisas diferentes. E aí a gente pensa, né, caramba, eles estão expandindo esse negócio de uma forma que vai perder o controle, sendo que é a última temporada. Mas aí, conforme o tempo vai passando, nós vamos percebendo que o foco maior são esses dois universos de fato e que nós temos que prestar atenção neles, lógico, pelo menos de início, né? Aos poucos também nós vamos entendendo a importância que existe nas relações entre cada personagem pro final da história. Parece até que é um encontrão entre quatro famílias diferentes e acaba sendo isso mesmo de certa forma. A partir do seu parentesco, vemos se algo muda em seu passado, presente ou futuro, dependendo do ponto de vista. Mas sobre isso vamos deixar um pouquinho mais pra frente, porque tem muita coisa pra falar, então assista esse vídeo até o final. Bom, nessa última temporada nós temos Jonas e Marta agora claramente associados a Adão e Eva, que são os seres originais, numa espécie de paralelo onde cada um lida com seu mundo de uma forma diferente, e os dois com objetivos diferentes também. E se for analisar, a série sempre traz alguns elementos do cristianismo para solidificar uma ideia específica e estabelecer que início, meio e fim, ou presente, passado e futuro, estão muito associados. A série questiona a questão do livre-arbítrio como se o tempo já definisse a nossa história. Tá, beleza então, né? Porque posteriormente nós somos apresentados às Martas de tempos distintos. E o que foi mostrado pra gente é que elas, sob comando da Eva, que no caso é a Marta mais velha, tentam controlar tudo para que continue acontecendo da forma como sempre aconteceu, com um apocalipse inclusive, e o mundo dela ou delas continuar existindo. Porque ficamos sabendo que o apocalipse também aconteceu no mundo paralelo. E isso é muito importante para a trama, tanto é que uma delas mata o Jonas sem dó para que tudo aconteça da forma certa, né? Ou da forma certa de acordo com ela. Mas até aí nós também não sabemos ao certo as ideias do Adam, quais são seus objetivos de forma clara, e começamos a pensar em bem e mal, qual seria o objetivo dos dois, se um estaria na luz, outro nas trevas, vamos dizer assim, né? E aí é que vemos que na verdade o Adam quer destruir tudo, porque ele acaba percebendo que tudo funciona como um looping infinito, e ele quer fazer a roda parar de girar. E isso era uma dúvida que muitos tinham, né? Se o Adam era vilão, quais eram as principais motivações para que ele tivesse essas ações, né? E acho que não poderia ter mostrado de uma forma melhor. Ele e a Marta, né, no caso a Eva, são opostos com objetivos diferentes, mas sempre associados aos acontecimentos. Mas agora vamos para um detalhe importante aqui, uma curiosidade de leve.
A principal inspiração da série é no filósofo alemão Friedrich Nietzsche e o seu conceito de eterno retorno, que fala sobre a eterna repetição da vida, criação e destruição, bem e mal. Foi só um parênteses aqui para informar e situar vocês, beleza? Mencionado em algum momento durante a série, tá aí a chave para começar a desvendar algumas situações e as coisas começarem a fazer mais sentido na sua cabeça. O paradoxo de Bootstrap. Se trata de um paradoxo teórico de viagem no tempo que acontece quando um objeto ou informação volta no tempo e fica preso em um loop eterno de causa e efeito, no qual o item já não tem um ponto de origem discernível, que por sua vez também pode ser chamado de sem causa ou ato criado, como por exemplo a Elizabeth ser filha e mãe da Charlotte ao mesmo tempo. Em um dos episódios da última temporada, nós somos levados a acreditar que a origem de tudo é o filho, sem nome no caso, do Jonas e da Marta do mundo paralelo, e que esse bebê serviu para unir os dois mundos. Inclusive, esse filho sem nome ajudou muito a construir esses nós que são presos aí a essas repetições, né? Que fazem com que tudo continue, como vocês puderam ver nessa temporada. Só depois nós vimos que não era bem assim, né? Essa questão dele ser origem e tal. Bom, e se a gente for contar as mortes durante essa temporada, temos muitas também. Lógico que eu não tô falando aqui daquela parte final, beleza? Eu tô falando das mortes durante a temporada que surpreenderam de certa forma. A Catarina viaja aos anos 80 e encontra o Ulrich mais velho, mas acaba morrendo pelas mãos de sua própria mãe, Helene. Em uma outra situação, temos Trond Nielsen, que pensa ser o verdadeiro pai de Regina Tiedemann e a mata em 2020, já no mundo pós-apocalíptico. O Peter é morto também depois de tentar salvar sua filha mais nova de uma tentativa de estupro, numa cena bem triste, né, que a gente acaba sentindo bastante e que, se for ver no contexto geral, é complicada. E todos esses acontecimentos vão gerando uma coisa atrás da outra, continuando com o looping. Tudo isso já teria acontecido mesmo e continuará acontecendo, como a gente já sabe. Nessa temporada, nós vemos uma importância maior da Hannah pra trama também. Além dela estar diferente no mundo paralelo, no mundo do Jonas, ela viaja lá para 1954 e acaba conhecendo e engravidando do jovem Egon Tiedemann. Sim, como vocês puderam ver. Desse fruto nasce a Silra, que nós já conhecemos, só não sabíamos de onde ela tinha vindo. A Hannah até pensa em fazer um aborto com a avó da Catarina, mas desiste depois de conversar com Helene e depois acaba viajando lá para 1915 para encontrar o Jonas. Mas, como vocês puderam ver, ele acaba matando sua mãe sufocada. E ele já estava lá um pouco desfigurado, né? Já tinha viajado bastante, então estava meio low crazy lá das ideias. E para quem não entendeu esse momento, o Jonas faz isso porque, teoricamente, a Hannah não era para ter aparecido ali naquele tempo, porque a Silra chega bem novinha e nessas condições ela não poderia casar com Bartosz. Para isso, o Jonas mata a mãe e leva a Silra para o lugar certo, né, onde ela deveria estar, no caso. Lembrando também que a Silra que casou com Bartosz morreu antes da Hannah e da Silra novinha chegarem lá em 1915. Mas sabemos também que não existe esse negócio de lugar errado. Tudo que acontece na história já aconteceria de qualquer maneira. Mas vamos lá, né? Porque do fruto do amor entre Bartosz e Silra nascem Hanno, conhecido também como Noah, e Agnes. Sim, eles dois são filhos de Bartosz e Silra. E é nessa última temporada que também descobrimos qual a motivação do Noah. Na primeira e segunda temporada, a gente é levado a acreditar que ele tá na série como uma espécie de vilão, mas na verdade ele é usado pelo Adam para fazer a máquina continuar girando. O Noah faz tudo que é ordenado para conseguir encontrar sua filha Charlotte, que sumiu da tenda dele com Elizabeth lá no futuro pós-apocalíptico, que inclusive foi a própria Elizabeth, com a ajuda da Charlotte, que pegou a criança. Ou seja, mãe e filha pegaram a mãe e a filha e... Nós acompanhamos também Jonas, Magnus, Francesca e Bartosz lá em 1888 tentando construir uma máquina do tempo para tentar consertar tudo. Nessa temporada a gente descobre que foi a Marta do mundo paralelo que deu aquela substância para o Jonas para eles tentarem construir a máquina, né? Para tentar fazer a máquina funcionar, no caso. O que reforça a ideia de que os acontecimentos dos dois mundos estão de certa forma interligados desde o começo. Já vemos também que os Tannhaus são uma família que já trabalha com essas questões de viagem no tempo há muito tempo e que o pai do Tannhaus, cego, que já naquela época fazia parte do Sigmundos, tinha o interesse de trazer de volta à vida a esposa dele, que vemos pelo relógio que se chamava Charlotte também, ou seja, aquele relógio seria dela, né? Bom, e com todas essas informações já colocadas em seu devido lugar, vamos tentar explicar aqui o final, né? Tudo o que aconteceu ali naquele momento, porque de fato é uma resolução que precisa ser explicada, porque nem todo mundo entende. Eu mesmo quebrei muito a cabeça para entender e
e construir esse roteiro, né? Tive muita ajuda, inclusive, do Dudu, que é o editor desse vídeo, tá editando esse vídeo pra gente, e também do Henrique, do canal Sobre Muitas Coisas, e do Sérgio, do canal Estação Geek, e os canais vão estar aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar, porque eles também farão vídeo de Dark, beleza? Vocês perceberam que a personagem da Cláudia é central para a trama inteira, né? Nós não sabíamos quais eram seus objetivos ao certo e o que ela sabia de início, mas tudo é explicado de uma forma clara. A Cláudia é a única pessoa a descobrir que a perda do filho e neta no mundo original motivou o Tannhaus a construir a sua máquina do tempo, o que causou aquela falha na Matrix e acabou criando os dois mundos paralelos, né? No caso do Jonas e da Marta, que até então, pelo que a gente viu, eram inexistentes. Tinha o mundo original e foram abertos mais dois mundos, no caso do Jonas e da Marta. E presta atenção aqui comigo, o símbolo da triqueta aparece várias vezes na série para mostrar os anos base da viagem no tempo, que no caso são 1953, 1986 e 2019. Mas ele surge agora para mostrar pra gente que pro equilíbrio existir, na verdade, não tínhamos só dois mundos, mas também um terceiro que seria o mundo original. Então essa associação da triqueta com os tempos também é com os mundos, sabe? E nós vemos depois, né, que a Cláudia aparece e conta tudo isso pro Adam, que logo em seguida conta também pro Jonas. E aí o Jonas e a Marta só poderiam fazer uma coisa para que essa falha na Matrix não existisse e as motivações não acontecessem na cabeça do Tannhaus, que no caso seria voltar no tempo, mais especificamente em 1986, e impedir o acidente em que envolve o filho, a nora e a neta do Tannhaus, né? Até porque todos morreram. E se isso não tivesse acontecido, o Tannhaus não teria uma motivação para começar a criar essa máquina do tempo, que no caso ele fez para tentar salvar a galera, né? E ele acabou abrindo essas duas fendas. E foi exatamente isso que aconteceu. O Jonas e a Marta voltam no tempo, impedem o acidente e a família do Tannhaus não morre. Ele não precisa construir nenhuma máquina do tempo e por isso os universos de Jonas e Marta não existem mais. Por isso temos aquela cena final em que eles somem como purpurinas no ar e lágrimas na chuva. Não só eles, como quase todos dos universos deles, né? E isso tudo ao som de What a Wonderful World. Não sei cantar. Bom, tendo esclarecido essa parte, que no caso é a principal, nós temos também aquele outro momento bem no finalzinho mesmo, onde vemos um grupo de 6 pessoas. Catarina tá ali, a Hannah também, inclusive junto com aquele policial que tem um Beyblade no olho, sabe? E que a gente não sabe ao certo o que aconteceu com aquele olho. Quando ele vai explicar, dá um negócio ali na luz e ele acaba não explicando. Que ódio! A gente nunca vai saber o que aconteceu com o olho daquele cara. Bom, ainda vemos na mesa o Peter junto com a Bernadette, sim, que é aquela mulher trans que ele saía, e dessa vez eles estão juntos de fato, e para terminar, ela, a Regina, e sem câncer aparentemente. E nós entendemos assim, né, que ela não tem câncer, porque nesse mundo a usina não foi criada, então nem ela nem o avô Egon tiveram contato ali com a radiação exposta da usina. Pelo que a série mostrou, nós entendemos isso, não sei se vocês entenderam a mesma coisa. Inclusive, essas 6 pessoas estão reunidas na casa da Regina, porque de início a gente vê uma foto específica em que tem a própria junto com os pais, que no caso são a Cláudia e o Bernd. Sim, o Bernd é pai da Regina. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim. E pra quem não se lembra, ele é o pai do Helge. Nessa imagem que vocês estão vendo e aparece no fim, temos ele com uma fisionomia um pouco diferente, mas é ele sim. E aí você me pergunta, né, mas Jonatas, por que essa galera aí, esses 6 mais especificamente, sobreviveram no mundo original? Quando a gente para observar a árvore genealógica de toda a galera da série, percebemos que pro nascimento de alguns acontecerem, é preciso que algum viajante do tempo se relacione com uma pessoa daquela época. Por exemplo, de uma forma bem resumida, se o Bartosz não tivesse ido para o passado e casado com a Silra, não teria existido o Hanno e logo a Charlotte e seus descendentes, e nem teria existido a Agnes e logo Trond Nielsen e seus descendentes também. Hannah Catarina, Peter e Regina tiveram... até rimou. Hannah Catarina, Peter e Regina tiveram suas linhagens apresentadas na série, e nenhuma delas dependeu de viagem no tempo para existirem. O policial do olho e a Bernadette também não. Logo, eles podem sim existir no mundo original, porque não foram derivados de falha na Matrix. Bom, por um lado é ruim a série ter terminado, né? Porque com certeza é uma das melhores séries dos últimos tempos, e eu acho que o tempo vai dizer isso, trazer isso de uma forma mais nítida. Mas por outro lado, é muito bom ter terminado da forma como terminou, sabe? No seu auge. De fato, não foi um final feliz de certa forma, mas foi um final necessário e que prevaleceu a vontade dos protagonistas ali
dos personagens, né? Até porque nem eram pra existir. Mas e você, hein? O que você achou desse final de Dark? Dessa última temporada no geral também? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários pra gente poder conversar, trocar aquela ideia, conversar com o pessoal aqui embaixo também, porque é sempre interessante, até porque é uma série que a gente pode continuar falando sobre, né? Tem várias coisas aí no meio, com aquele finalzinho lá da Hannah dizendo que gosta do nome Jonas, por exemplo. Mas pra mim aquilo lá foi só uma brincadeirinha, sabe? Uma referência pra gente ficar meio assustado e opa, será que vai voltar tudo? Mas eu acho que foi só uma brincadeirinha. Mas diz a sua opinião aqui embaixo nos comentários pra gente poder conversar. E é isso, né? Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque a gente sempre traz review de séries, principalmente da Netflix, da Amazon Prime também. Não esquece de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Segue a gente lá. É isso aí, valeu!